Fala galera do WRKit Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. A aula passada eu havia comentado alguma coisa com vocês sobre fazer novamente uma prática, tá? Utilizando dessa vez o Thermopar. Infelizmente, durante a correria da semana, como eu tenho outras atividades no meu trabalho, eu não consegui trazer um Thermopar para vocês, tá? Peço desculpas, então eu vou modificar um pouco a aula de hoje. Eu vou fazer um projeto e um pouco aula hoje. O que seria a minha ideia? Minha ideia é mostrar para vocês como a gente faz para utilizar multitelas. Ou seja, na IHM, a gente fazer mais de uma tela de amostra. Como aí vocês viram nas últimas aulas, a gente estava utilizando apenas uma tela de amostra. Quero mostrar para vocês hoje como a gente pode fazer para utilizar mais de uma tela. Ou seja, se eu quiser fazer uma amostragem diferente, ou seja, eu posso ir com as setas do nosso painel e pulando de tela em tela para fazer algumas funções diferentes, ou seja, a gente não ficar limitado simplesmente a uma tela só. Tá? Então, eu vou utilizar alguns operadores nessa aula de hoje e a gente vai fazer aí um programinha simples, porém utilizando mais de uma tela, e essa é a ideia que eu quero mostrar para vocês. Porque às vezes a gente precisa mais de uma tela para fazer mais de uma função, então eu acho que isso vai ser bastante importante para vocês. Então vamos lá! E esse vídeo é um oferecimento da Altus. Acessem www.altus.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC, e ao fim do website, em clique aqui azul, cliquem no aqui azul, façam o download do software e acompanhem nossas aulas. Então tá galera, como de costume nossas aulas, nosso software Master Tool IEC, a tela padrão, toda ela fechada, que a gente ultimamente andando fazendo, a gente parte sempre do modelo pronto, então a gente vai aqui em novo a partir do modelo, marcamos modelo do 350-51 versão .10 superior, damos um abrir. Como foi para vocês, sempre abre essa parte navega, aqui que é a utilização da IHM, ou seja, aqui é a pré-configuração para a gente conseguir usar a IHM. E como de costume, foi para vocês sempre, a gente precisa acrescentar o objeto aí que seria o nosso projeto principal, com o nome PLC_PRG. Então a gente escolhe a linguagem, eu vou utilizar a Ladder, que é o que a gente mais utiliza aí no mercado, mais conhecida, eu acho que fica mais palpável para o pessoal aí. Então a gente vai dar um OK. Então, normalmente todas as aulas, quem anda acompanhando nossas aulas aí, a gente vem fazendo esse procedimento em todas elas. Mas diferente hoje, como eu quero mostrar para vocês, como a gente utiliza mais de uma tela de visualização, o que a gente precisa para fazer para isso? Então aqui no nosso Navega, que sempre vem aberto do projeto pronto, o que a gente vai fazer? Aqui quem já deu uma olhada, deu uma observada, tá? Aqui ele faz uma declaração da tela main como a principal, ou seja, a lista de telas, uma variável que ele dá uma declaração, 0 a 30, a tela 0, que seria a main, é a principal. Poxa, então eu quero criar mais telas, como eu faço para isso? Então aqui embaixo, logo depois de main, a gente repete esse procedimento, então a gente pode dar um Ctrl C aqui, eu vou dar um Ctrl V, e eu vou mudar a numeração, então eu quero a lista de telas 1, ao invés de main, eu vou botar, por exemplo, aqui, soma. Tá? Então, o que vai ser a ideia de hoje? Eu quero mostrar como a gente utiliza mais de uma tela. Eu vou usar alguns operandos simples, como soma, subtração, multiplicação, divisão. Vou mostrar para vocês, integrando várias telas. Então, cada tela a gente vai mostrar aí um resultado diferente, um operando diferente. É uma aula tranquila, porém, uma parte bem legal, interessante, que é o que? A utilização de multitelas, tá? Que é uma coisa bem legal de se aprender, e depois, como vocês aprendendo a utilizar, vocês podem fazer um intertravamento, ou seja, uma interface bem legal num projeto bem complexo. Então, sabendo utilizar várias telas, a gente pode fazer várias coisas legais. Então, eu vou criar aqui agora outra. Vou criar a tela 2.
chamar de subtração. A minha tela 3 eu vou chamar de multi. Ups. E a minha tela 4 divisão, ok? Então, aí nós criamos, além da main, que é a principal, a soma, subtração, a tela multi, a tela divisão. Como a gente vai usar isso agora? Então, lembrando, sempre aqui embaixo, na aba de animação, então a gente vai abrir, a gente tem simplesmente a main, tá? Que é a principal, que vem aí com o projeto pronto. Então, a gente precisa criar essas telas que a gente colocou aqui. Subtração, o mesmo nome. Subtração, multi e divisão. Botão direito em visualização, acrescentar objeto. Então, a primeira é a soma. Vamos dar um OK. A segunda tela aqui, subtração. Próxima tela, a multi. E a última tela aqui é a divisão. Deixa eu só ver como eu botei. Divisão. Então, divisão. Ok? Então, agora a gente criou todas essas telas. A gente pode ir para a tela principal, que é aqui nas posts, para o nosso projeto. Então, a gente vai aqui fazer todo o programa e depois a gente faz a animação no HM, ok? Então, uma dica que eu quero dar para vocês também aqui hoje, na parte do Help, em conteúdo. Então, aqui vocês podem abrir a parte do Help em etapas. Então, aqui a gente vai em operadores. Tá? Eu vou expandir a tela aqui. Então, aqui está todos os operadores. Pô, Felipe, ultimamente tu deu as aulas, mas não explicou mais ou menos como é que eu faço para usar os operadores, ou o que faz cada operador, porque eu não sei o nome. Ou seja, eu quero fazer um operador de soma, multiplicação e não sei o nome. Aqui está a lista de todos os operadores, tá? Qual é o comando e o que ele faz. Então, no caso aqui, add, adição de variável, byte, word, enfim, como a gente utiliza aí. Então, o mul, sub, div, mod, move. Então, todos os operadores e o que ele faz e um exemplo. Então, para quem nunca utilizou e tem dúvida, consta sempre aqui no Help como vocês podem fazer para utilizar isso aí. Então, essa dica é bastante importante para vocês. Então, eu falei para vocês, vamos começar aqui pela tela soma. Eu adicionei aqui, como de costume, um bloco de instrução. Eu não quero uma end agora, eu quero soma, então add. Então, ele vai somar o primeiro valor com o segundo valor. Eu vou fazer dois valores globais, ok? Então, vamos usar o valor 1, o valor 2. Então, o mesmo valor entrado na tela aí, a gente vai jogar em todas as outras telas, ok? Então, vamos botar aqui valor 1. Valor 1, damos um Enter. Então, a gente vai declarar todas as nossas variáveis como reais, tá? Então, real, valor inicial 0, vamos dar um OK. No segundo, valor 2, damos um Enter, valor real e 0. Damos um OK. E aqui, resultado, soma. Ela é uma real e começa com valor 0. Tá? Damos um OK. Então, a gente vai fazer aqui uma rede depois. Vamos chamar um bloco de instrução novamente. Agora, o próximo é o sub. Vamos botar o valor 1 novamente. O valor 2 novamente. Vamos chamar de subtração. É um valor real. 0. Damos um OK. Comando Ctrl T. Chamamos a nossa próxima linha, rede depois. Novamente, instrução. Multiplicador.
valor 1, valor 2, multi, uma real, valor 0, ok? Ctrl T novamente, vamos para a quarta linha e última. Vamos usar uma instrução. Div, valor 1, valor 2, divisão, R$1, um valor inicial 0. Então, aqui a gente criou o programa todo. O que eu vou fazer para vocês? Aqui eu vou criar uma array de antes. Tá? A gente pode criar aí uma instrução. Eu vou botar simplesmente o move. Não, isso aqui eu não vou utilizar. Eu queria fazer uma entrada aí, mas eu vou fazer o seguinte. A tela main, tá? A gente vai entrar com o valor 1 e com o valor 2. E nas telas depois, a gente vai botar simplesmente o resultado, ok? Então, a gente coloca a primeira tela os valores e as outras telas a gente simplesmente mostra os resultados. Eu ia fazer uma coisa diferente aqui, mas eu acho que assim tá tranquilo. Simplesmente para mostrar para vocês como a gente pode fazer o processo. Então aqui agora, a gente vai nas nossas telas, na main, sempre nunca se esqueça, 75%, tá? Para fazer a animação, a gente vai criar um retângulo. Vamos botar aí desse tamanho. Texto. No conteúdo aqui, eu sempre mostro para vocês e gosto de ressaltar. Na interrogação, ela vai dar uma dica para vocês como a gente pode fazer declaração de algumas variáveis. Tá? Como a gente está usando todos os valores reais, a gente vai usar o %F. Tá? Então, nunca se esqueça. Quem se esquecer, usa a interrogação, bem tranquilo nesse procedimento. Então, %.0f, eu sempre gosto de usar o ponto zero, porque eu não quero nada depois da vírgula. Então vai ficar, por exemplo, se aparecer o 5, esse é 5.0000000. Eu não quero só o valor real mesmo, inteiro, sem nada depois da vírgula. Então eu botei o ponto zero. Aqui na entrada, entrada de texto, mínimo de 0 a 9.999. Fica a critério de vocês aí, usar o valor máximo da variável real. Em variáveis texto, a gente usa o F2. E vamos botar aqui, valor 1. Ok. Marcamos esse bloco, Ctrl C, Ctrl V. Usando as setas aqui do teclado, para cima, para baixo, para lado e para direito. A gente consegue jogar. E agora é o que? F2 novamente, valor 2. Então, damos um OK. Então, a entrada do valor 1, valor 2. A gente pode botar aqui um texto para o usuário, por exemplo, entrada de valores. Aqui em cores, a gente põe sem cor da borda. A gente pode aumentar aqui. Eu vou diminuir a fonte, senão fica muito grande. Vou botar o tamanho 5. Vou dar um OK. Então, entrada de valores. Então, aí a tela main vai ser para a gente dar a entrada do valor 1 e valor 2. Então, aqui na tela, soma. Novamente, 75%. A gente simplesmente vai jogar soma. Vou dar um OK. Tranquilo. Eu vou copiar esse retângulo para ficar mais ou menos desse tamanho. Vou botar aqui. Então, %.0f e entrada, desculpa, em variáveis de texto, F2 é a soma. Então, um OK aqui. O resultado aqui desse valor vai ser soma. Então, a gente faz a mesma coisa para o restante. Aqui. A gente pode simplesmente copiar isso aqui, ó, Ctrl C.
divisão 75%. Podemos colar. Duplo clique aqui. Agora vai ser subtração. Então, ok, te expande um pouco. Não é mais soma, é F2 novamente. Subtração. Ok. Agora a gente vai na multiplicação. 75%. Vem o Ctrl V aqui. Multiplicação. Vamos trocar a variável soma F2 pela variável multi. Ok. E afinal... Opa, viu que eu fiz errado aqui? Na subtração, eu botei na divisão aqui. Então a gente vai dar um Ctrl C, que eu fiz... Aqui uma cagada, né? Como a gente chama. Então aqui subtração, ok. E na divisão, é divisão e F2 aqui, divisão, ok. Então a gente está com todas as telas prontas, tá? Então agora a gente pode mandar isso aí para o CLP, para o nosso sistema, essa maleta lá, e vamos testar para ver como é que funciona essa multitela. Tá? Então vamos em comunicação, parâmetros de comunicação, sempre um duplo clique aqui na configuração que vocês criaram, com esses ajustes, dá um ok, como fazer a comunicação, login, enviando aí pro CLP, então a gente vai lá para testar. Então tá, galera, como eu falei para vocês, nós temos a nossa RHM, a gente criou entrada de valores. Então aqui com as nossas setas esquerda e direita, a gente sempre vai poder marcar os blocos aqui de variáveis de entrada. E para cima e para baixo, a gente vai utilizar para poder subir ou descer as telas que a gente criou, ok? Então aqui a entrada de valores seria a tela main, tá? A tela principal. Então aqui eu já coloquei 10, mas a gente pode mudar, ó, Enter. Vamos usar a tela da esquerda para diminuir. Vamos criar aqui, por exemplo, 8. Enter. Para a direita. Enter. A gente apaga esse valor, põe 3. Enter. Então as entradas são 8 e 3. Então, para cima. Tela 2 que a gente criou, soma. 8 mais 3, 11. A outra tela, subtração. A terceira tela, no caso a quarta, multiplicação. E a última, divisão. Tá? Então aqui a gente consegue ir migrando as várias telas que a gente criou lá no nosso Master Tool. E se a gente apertar Main, ela automaticamente volta para a primeira tela, tá? A principal. Então aqui, eu queria mostrar para vocês que a gente pode usar mais de uma tela. A gente não precisa ficar preso a uma tela só que a gente está utilizando nos outros programas, tá? Isso aí é bem interessante, porque a gente pode criar aí várias telas de entrada de valores distintas, tá, para o operador. Então, uma tela de visualização, uma tela de configuração, enfim, várias coisas interessantes que a gente pode utilizar. Então, por isso eu quis mostrar e focar a aula de hoje nesses ajustes de telas, tá? Porque provavelmente alguém deve ter já pensado, pô, Felipe, queria criar mais de uma tela, como eu faço? Então, a aula de hoje foi voltada para isso e eu espero que vocês tenham curtido. Tá? Então, a próxima aula eu quero entrar com um projeto diferente para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Então tá, galera, a aula de hoje acabou por aí. Espero que vocês tenham curtido essas dicas que eu deixei para vocês hoje. Eu acredito que seja bastante importante aprender como a gente utiliza mais de uma tela, para, como eu falei para vocês, para a gente não ficar preso a simplesmente uma visualização. Então assim a gente consegue fazer aí
acionamento de mais de uma função utilizando as nossas várias telas. Tá? E a próxima aula eu quero mostrar um projeto um pouco mais diferente para vocês. Eu quero ver se eu consigo utilizar uma eletroválvula, tá? E integrar o termopar. Vamos ver se eu consigo trazer isso aí para a próxima aula. Senão a gente vai utilizar simplesmente uma eletroválvula. Vamos fazer um programa em tratamento como a gente utiliza uma eletroválvula, ou também a gente pode fazer um projeto aí para fazer acionamento e inversão de rotação de motor, ou até sistema de partida triângulo, estrela, triângulo, tá? Que eu acho que é bastante interessante aí também para vocês no mercado. Então a gente pode fazer uma simulação, vamos fazer um programa, a gente passa para a maleta para como a gente faz isso aí. Então ideias a gente tem bastante, eu quero ir começando devagarinho com vocês, com projetos mais simples, até de chegar em programas mais complexos. E quando chegarmos lá, a gente vai ter que, infelizmente, dividir as aulas em provavelmente 2, 3 etapas, para não ficar muito maçante, não ficar muito longo uma aula só. Então a gente pode começar a dividir isso aí em várias etapas, tá, pessoal? Então não se esqueçam, quem tiver alguma dúvida, sempre deixar um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E um grande abraço para vocês. Abraço!